Então vamos lá, vamos dar continuidade, passando aqui um pouquinho o nosso PDF, a gente tem a nossa hipótese de cabimento, que está lá no artigo 5º, bem simples, tá? É uma redação que ela vem sendo repetida de Constituição em Constituição. Então no artigo 5º, inciso 68, a gente tem a seguinte redação: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Então a gente já tem aqui as nossas duas hipóteses do habeas corpus repressivo, né, que é exatamente a violência à liberdade, que faz com que a pessoa sofra essa coação ou essa ilegalidade, ou se achar ameaçado de sofrer, que é a minha coação, né? Ou seja, algo que ainda vai acontecer, esteja ali na iminência de acontecer. Então, se eu tiver para ser preso ou ameaçado de ser preso, ter algum tipo de liberdade de locomoção restringida, eu penso no habeas corpus preventivo, tá? Então, sofrer violência, coação e sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Aqui é muito importante a gente frisar, pessoal, que eu estou falando sempre de liberdade de locomoção. A gente costuma fazer uma associação muito grande com o habeas corpus e o processo penal, mas nem todo processo penal termina em uma pena privativa de liberdade. Se esse processo penal não termina em pena privativa de liberdade, eu tenho que pensar muito bem se realmente vai ser caso de usar algum tipo de habeas corpus, nessa suposta ameaça que o meu processo penal traz, tá? Vou falar um pouquinho melhor com vocês sobre isso mais na frente, mas é só para já ir introduzindo essa ideia na sua cabecinha, tá bom? Então, como eu falei para vocês, é um processo, digamos assim, informal, tá? Dos mais informais, mas se a gente tem uma formalidade que precisa ser analisada, é o endereçamento, ou seja, é o cabimento. Esse endereçamento está previsto no texto constitucional em 2 artigos, para o STF e para o STJ, tá? Como eu falei para vocês na nossa aula de mandado de segurança, a Constituição Federal ela não disciplina os fóruns para prerrogativos de função da Justiça Estadual, por exemplo, TJ, tá? Então eu não sei te dizer o que vai acontecer na Justiça Estadual pelo texto constitucional. Isso é muito importante, porque você precisa saber a organização judiciária do Estado que você está atuando para saber quem tem fórum para prerrogativa de função no TJ, tá? Para habeas corpus. Então a gente tem sempre que pensar aí nessa ideia envolvendo o que a Constituição diz e o que a organização judiciária fala. Para a tua prova da OAB, que obviamente você vai fazer em processo constitucional, porque você é uma pessoa muito inteligente, né, e tem a tia aqui para te ajudar. Então, para a tua prova da OAB, essa organização judiciária não vai estar na tua questão, não vai estar na tua Constituição. Então, se for uma autoridade estadual ou tiver um fórum prerrogativa que você sabe que é estadual, né, porque há uma tradição de ser estadual, você pode colocar em primeiro grau, sem problema nenhum. Assim demais. E se for do TJ, não tem como você saber pelo texto constitucional. E a FGV ela não pode te cobrar nada além do texto constitucional. Então você pode colocar no primeiro grau. Assim demais, se eu quiser colocar no TJ, porque é tradição, todo mundo sabe que é TJ, ela também não vai te considerar errado. Porque se você colocou no TJ e é realmente no TJ, não tem como ela tirar ponto de você, porque se a Constituição atribui à organização judiciária que você quis levar para a sua prova esse conhecimento, ela não pode também tirar ponto, tá bom? Então, tanto faz como tanto fez. Você colocar em primeiro grau como colocar no TJ, vai acabar pontuando de um jeito ou de outro, tá? Então, olha só. Quando é que o meu habeas corpus vai para o STF? A Constituição, lá no artigo 102, ela divide em 2 momentos a análise da competência do STF em habeas corpus. No primeiro momento, ela fala dos pacientes, aquelas pessoas que irão se beneficiar da ordem de habeas corpus, e em um segundo momento, no 102, a linha I, ela fala do coator, daquela autoridade que está violando a liberdade de locomoção ou ameaçando a liberdade de locomoção do indivíduo, tá certo? Então, paciente é aquele que vai se beneficiar da ordem, aquele que está sofrendo a ameaça ou a própria violência, porque já está preso, e o coator, que é aquele que está causando a ameaça ou a violência por já ter mandado prender o indivíduo. Então, se for paciente, tá, vai coincidir no STF o fórum de competência para crime comum com o fórum de competência para processar o habeas corpus. Então, o presidente da República, ele é processado por crime comum no STF. Então, o habeas corpus para beneficiar o presidente da República é no STF. Vice-presidente da República, STF.
Membros do Conselho do Congresso Nacional, STF, por aí vai. Ministros do STF, também. Procurador-Geral da República como paciente, também está lá no STF. Ministro de Estado, comandante da Marinha do Exército, da Aeronáutica, membro do Tribunal Superior, membro do TCU, chefe de missão diplomática, autoridade ou funcionário sujeito à jurisdição do STF, como, por exemplo, o próprio PGR, como, por exemplo, o pessoal do Conselho Nacional de Justiça, tá? E aqueles crimes que são julgados em única instância, que tenha como paciente também, estão aqui no STF, tá? E como coator, ministro de Tribunal Superior. Então, se eu tiver um ministro do STJ, que tem competência criminal, por exemplo, né? Ou do TSE, que também tem competência criminal, que esteja de alguma forma violando ou ameaçando a liberdade de locomoção de alguém, aquele habeas corpus com a decisão desse ministro vai ser impetrado no STF, tá? A autoridade ou funcionário sujeito à jurisdição do próprio STF. Então, eu tenho, por exemplo, uma decisão do próprio ministro do STF, que ele não vai ser processado no STF, olha aqui, ó. Então, se ele tiver como coator, o habeas corpus também vai ser proposto no próprio STF. Então, a autoridade ou funcionário sujeito à sua jurisdição como coator, tá? O endereçamento é lá no STF. Tranquilo? Então, o endereçamento do STF, você tem que ver 102BC, 102 a linha I. Não deixem de abrir e de ler agora, nesse momento. Pausa aí o vídeo, abre tua Constituiçãozinha e dá uma lida no 102B e C e no 102I e bate com o que eu te falei, tá certo? Não deixa de fazer, faz agora. Pausa aí o vídeo. Vou continuar aqui, tá? O endereçamento para o STJ. Mesma coisa, dividido da mesma forma, tá? A autoridade coatora sendo tribunal sujeito à sua jurisdição. Qual é o tribunal sujeito à jurisdição do STJ? Lembram lá do nosso organograma? O STJ aqui em cima, eu tenho TJ e TRF. Então, se for um tribunal sujeito à jurisdição do STJ, por exemplo, o TJ ou o TRF, eu vou entrar com o meu habeas corpus no STJ, tá? A decisão vem do TJ ou de um TRF, eu vou para o STJ. Ministro de Estado, tá? Comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, como autoridade coatora, vai estar no endereçamento do STJ. Lembram que eles, como paciente, olha ali, olha aqui em cima, ministro de Estado, tá? Comandante da Marinha, Exército, da Aeronáutica, como paciente, eles estão no STF. Mas, se eles tiverem como autoridade coatora, aqui, ó, habeas corpus vai ser aonde? No STJ. Tá? Artigo 105. Governador do Estado, governadores, desembargadores de TJ, TJDFT, membro de TCE, TRF, aqui é TRE, tá? Não é TR não. TRT, TCM, MP, que oficia em tribunal. Se for autoridade coatora, eu também tenho endereçamento para o STJ. E se eles forem pacientes do habeas corpus, ou seja, precisarem se beneficiar daquela ordem, o endereçamento também é para o STJ. Então, aqui há a coincidência de autoridade coatora e a coincidência também de paciente. A Sênia, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber isso e decorar isso? Você não precisa decorar isso. Você precisa saber onde é que isso está na sua Constituição e saber a diferençazinha que eu já trouxe aqui para ti. Mais importante de todas é porque eu tenho fóruns competentes quando o ministro de Estado e comandante da Marinha Aérea, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica são pacientes ou coatores. Esse é quem você precisa ter a atenção. O restante é você ver lá quem é a pessoa que está dando a ordem de prisão ou ameaçando de prisão o seu cliente ou, na sua prova, né, a questão. E aí você vai identificar qual é o tribunal que você vai. 102, abre lá, dá uma lida. 105, abre lá, dá uma lida. E você consegue identificar. Se você souber a diferença de paciente para coator, e se você souber ler o 102 e o 105, você consegue identificar quem é, tá? Onde é que você vai interpor esse habeas corpus. É isso, é você ter a paciência de ler e de conseguir visualizar. Você não precisa decorar isso daqui. Você precisa apenas saber onde é que está e dessa observação aqui super mega blaster importante, que é o ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, que tem fóruns diferentes. Se eles forem paciente é STF, se eles forem autoridade coatora é STJ, tá bom? 102 e 105 para vocês.
E aí uma jurisprudênciazinha aqui para você já ficar com tudo organizado na sua cabeça. Turma recursal. Como eu disse para vocês, o juizado especial, ele funciona como uma justiça de primeiro grau, tá? Tanto o juiz do juizado especial é uma justiça de primeiro grau. Deixa eu me aumentar aqui para você me ver. Então, tanto o juiz de primeiro grau, ele é juiz de primeiro grau do juizado especial, como a turma recursal. É uma dupla instância ainda em primeiro grau. A turma recursal, ela não é tribunal de segundo grau. Eu posso pensar numa dupla revisão, mas eu não posso pensar num segundo grau, tá certo? Vamos lá. Então, o que acontece? Se eu tenho uma decisão da turma recursal, essa decisão da turma recursal, ela cabe recurso para o STF, tá? Que é o recurso extraordinário. Mas se eu estiver falando de habeas corpus, é diferente. Por quê? Porque o habeas corpus, a decisão em habeas corpus de uma turma recursal, eu não vou ter competência para o STF. A decisão de uma turma recursal que cabe habeas corpus, eu penso em TJ, tá? Isso é uma jurisprudência. Você precisa estar atento no seu dia a dia como advogado. Se seu cliente for um cliente que estiver com a liberdade ameaçada ou violada por uma decisão de turma recursal, o habeas corpus vai ser para o TJ. É muito importante isso daqui, porque o mandado de segurança de uma decisão em turma recursal é para a própria turma recursal, mas o habeas corpus vai para o TJ. Ah, Sênia, porque não importa, porque coloca isso na tua cabeça, organiza isso na tua cabeça, que a gente vai ter o mandado de segurança na própria turma recursal, mas o habeas corpus é para o TJ, tá bom? Ficou claro? Então, só para você ficar aí clarinho na sua cabeça. Eu vou tentar, tá? Fazer um esquema. Eu não sei ainda se eu consigo fazer esquema aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Cadê? Será que eu consigo, gente? Se eu escrever aqui para vocês. Vamos ver. Se eu levar o pente para cá, para essa segunda tela. Será que eu lasco tudo? Deixa eu ver ele aqui. Papá. Vamos ver. 2 minutos. Vê se dá certo agora. Não vai dar certo. Enfim, vamos nós. Não tem problema. Vamos ficar aqui com o PDF mesmo da gente. Já tá organizadinho. Bom, tá certo? Então aqui o nosso endereçamento bonitinho. Vou tentar depois fazer um esquemazinho para vocês, para ficar bonitinho. Quem é a legitimidade ativa desse nosso processo, tá? A legitimidade ativa é o impetrante, é aquele que vai dar entrada no processo. Pode ser tanto uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica, tá? Então, eu posso ter tanto uma pessoa física, como uma pessoa jurídica, no processo como impetrante. Lembrando que impetrante é aquele que pede, tá? O impetrante, Sênia, pode ser o mesmo paciente? Pode. Eu posso ter o impetrante pedindo para ele mesmo. Mas nesse caso, a pessoa jurídica não vai dar para ser impetrante. Porque a pessoa jurídica, tá? Ela não tem liberdade de locomoção tutelável. Eu não tenho liberdade de locomoção numa pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela é uma ficção jurídica. Então, eu não posso ter a pessoa jurídica como paciente de habeas corpus, mas ela pode ser impetrante, ela pode pedir o habeas corpus. Só tem uma decisãozinha, um detalhezinho. Esse pedido tem que ser necessariamente em favor dos seus sócios. Lembra que eu falei que teve uma pessoa que entrou pedindo um habeas corpus preventivo em favor do Lula, sem nem conhecer o Lula, sem nem pedir pro Lula, sem nada? Isso não acontece com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela tem uma restrição de legitimidade. A pessoa jurídica ela só pode entrar com habeas corpus se for em favor dos seus próprios sócios. A pessoa física, tanto faz. Se ela é nacional, se ela é estrangeiro, pode ser um estrangeiro pedindo em favor do Lula, em favor de quem for,
pode ser um brasileiro, tá? A senha nata naturalizado, brasileiro, tanto faz se nata naturalizado, tá? Então, nacional, estrangeira. Essa pessoa física, ela pode ser maior de idade, ela pode ser menor de idade, tá? Então não tem problema nenhum a pessoa física impetrante menor de idade. Não precisa de assistência e não precisa de representação. O menor de idade tem legitimidade. Lembra que eu te falei das informalidades? Essa é uma informalidade informalíssima, né? Que geralmente o menor de idade, quando está postulando, participando de algum processo, ele precisa de uma representação de assistência. Aqui não precisa, tá certo? Então, a legitimidade ativa é desse, né? Que se revela em benefício próprio, podendo ser o paciente ou o impetrante a mesma pessoa, ou de terceiros. Lembrando que se for pessoa jurídica, obviamente não vai ser em benefício dela, vai ser sempre em benefício de terceiros, que necessariamente precisam ser seus sócios, tá? Quem é a legitimidade passiva? A legitimidade passiva, pessoal, pode ser uma autoridade pública, um juiz, por exemplo, um delegado, por exemplo, mas pode ser o particular. A senha particular, sim, a gente costuma pensar no habeas corpus como um remédio penal, e não necessariamente um remédio, é um remédio penal, tá? O particular, por exemplo, que é o exemplo clássico da doutrina, né? Diretor de um hospital que impede a pessoa de sair de alta, mesmo ela se comprometendo que não quer ficar e que vai assumir os riscos. Esse particular, tá, diretor de um hospital, tá mantendo em cárcere privado aquela pessoa por uma medida ilegal e abusiva e, portanto, a pessoa pode entrar com um habeas corpus contra aquele diretor de um hospital. Hoje a gente vê muitas clínicas de internação de drogadição, né, a alcoolemia, toxicomania. Isso também pode se pensar, se não houver nenhuma decisão de internação compulsória e a pessoa quiser sair, habeas corpus também para a saída daquele indivíduo, tá? Ninguém é obrigado a estar internado em canto nenhum, você fica porque você quer. Caso você esteja sendo obrigado, sem nenhuma decisão judicial que lhe obrigue, também a medida é o habeas corpus. Por isso que nessa legitimação passiva, eu posso ter tanto a autoridade pública como eu posso ter o particular também. E de ofício, como eu falei para vocês, né, tirando aí a nossa, como é que eu falo, a inércia jurisdicional, né, o princípio da inércia, excepcionando o princípio da inércia, de ofício eu também tenho aí o juiz podendo conceder essa ordem de habeas corpus também, certo? Quem é paciente? Necessariamente o paciente precisa ser uma pessoa física, tá? Necessariamente. Essa pessoa física, ela vai ser maior de idade ou menor de idade, pode ser nacional, como pode ser estrangeiro. Então, como eu falei para vocês, o paciente é qualquer pessoa física que precise de proteção da sua liberdade. Pode ser a sua liberdade já estando ameaçada ou em vias de ameaça, tá? Ou já estando violada ou em vias de ameaça. O meu paciente vai ser sempre uma pessoa física, nacional e estrangeiro, que seja maior ou menor de idade. Assim, o menor de idade, mas para cometer crime não tem que ser maior de idade? Mais uma vez, habeas corpus não é remédio penal. Habeas corpus é para tutelar a liberdade de locomoção que pode estar sendo restringida de várias formas. O menor, por exemplo, naquelas medidas socioeducativas que ele pode cometer, que ele pode receber quando cometer algum tipo de ato infracional análogo a crime, o menor ele pode ter, por exemplo, uma medida de internação. E essa medida de internação restringe a liberdade dele. Restringindo a liberdade dele, ele pode ser paciente de habeas corpus, certo? Então, o menor pode sim ser paciente de habeas corpus, certo? E aí nós temos alguns objetos polêmicos que a gente pode pensar em relação às decisões de habeas corpus. O primeiro dele é a prisão militar. A própria Constituição, lá no artigo 142, parágrafo 2º, vão lá no texto constitucional, ela fala que não cabe habeas corpus para prisão militar, tá? No entanto, o STF entende que o princípio da legalidade precisa sempre estar observado. Tudo bem, não cabe habeas corpus para o mérito da prisão militar. Se é prisão por 10 dias ou vai ser por 30 dias. Se é prisão ou se poderia ser uma outra pena. Se o Código Penal Militar permite prisão, reclusão ou advertência e a pessoa que está aplicando a pena decide pela prisão, eu tenho opções. Esse mérito de por que não cabe, tá? Mas cabe habeas corpus de prisão militar, desde que se esteja questionando a violação de alguma legalidade.
Ou seja, se o meu devido processo legal, que o processo penal militar também se submete, se o meu devido processo legal estiver de alguma forma violado. Meu devido processo legal estando violado, cabe sim habeas corpus contra a prisão militar. Por exemplo, a autoridade que deflagrou, que determinou a prisão, não era a autoridade competente. Violação do devido processo legal. Não pode. Aquele ato, ele não era, pelo Código de Processo Penal Militar, ele não é punido com prisão. E foi decretada a prisão. Mais uma vez, a violação de legalidade. Nesses casos, é possível habeas corpus de prisão militar. Tá? CPI. O que acontece com a CPI? Na CPI, a gente tem, como qualquer pessoa do povo, a competência, a capacidade de fazer a chamada prisão em flagrante. A própria Constituição, ela traz no nosso artigo 570, que as prisões em flagrante dispensam ordem de qualquer autoridade. Então, se elas dispensam ordem de autoridade, qualquer pessoa do povo pode fazer, inclusive o relator da CPI ou alguém que esteja numa CPI. Então, se eu tiver, por exemplo, numa CPI cometendo crime de falso testemunho, e naquele momento se demonstrar que é um falso testemunho, eu posso ali ter a minha prisão decretada, tá? Então, qual é o grande medo das pessoas quando vão depor na CPI? Você pode depor na CPI como investigado, tá? E como testemunha. O investigado, ele é acobertado pelo silêncio. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Então, o investigado, ele pode se manter em silêncio. O investigado, ele pode até mentir, tá? Não tem problema nenhum o investigado mentir. Então, nesse caso, a prisão em flagrante do investigado, ela não tem possibilidade na CPI, mas a testemunha tem. E o que algumas CPIs faziam? Eu tinha aquela pessoa que estava sendo investigada, tá? Ela estava ali como, digamos assim, principal personagem daquele ato que instaurou a CPI, e a CPI convocava aquela pessoa para ser ouvida como testemunha, como depoente, tá? Não pode. E aí o que as pessoas faziam? Entravam no STF, porque é ato do Congresso Nacional, autoridade coatora, né, membro do Congresso Nacional, entravam no STF com um habeas corpus preventivo. Para quê? Para poder ser ouvido no STF como testemunha. Ah, tá certo. Mas aí o STF começou a falar, não, eu não vou determinar como que a instrução vai acontecer. Então tudo bem, STF. Se eu vou lá como testemunha, desculpa, para ser ouvido como inquirido, né, como investigado. Aí o STF disse assim, olha, mas eu não vou me intrometer na investigação da CPI. Se a CPI quer ouvir como investigado, como testemunha, é critério dela, eu não posso fazer isso. E aí os habeas corpus começaram a sair, garantindo que a pessoa poderia ficar em silêncio e garantindo que a pessoa pudesse, né, de alguma forma, deixar de responder aquelas perguntas sem estar cometendo algum tipo de irregularidade, alguma ilegalidade que levasse a sua prisão em flagrante. E aí o STF começou a agir dessa forma. Entenderam? Esse tipo de atuação da CPI acabou provocando uma jurisprudência dentro do STF em cima dos habeas corpus preventivos. O limite de atuação do STF, até onde ele poderia ir, até onde ele não poderia ir. Para o nosso nível de aula, o que você precisa entender? É possível habeas corpus em cima, né, de uma decisão de CPI? Sim, é possível. Assim, mas para mim é muito difícil pensar nisso, porque a CPI não vai praticar nenhum tipo de sanção. Qual é o propósito da CPI? É fiscalizar. Ela analisa fatos, chega a uma conclusão e encaminha para a autoridade competente tomar as providências cabíveis. O que é que isso tem a ver com prisão? É por conta da prisão em flagrante, que pode ser decretada no momento do depoimento de uma testemunha, por exemplo, que pratica o crime de falso testemunho. Então, esse habeas corpus é para prevenir qualquer tipo de prisão em flagrante, caso o indivíduo que esteja ali depondo, prestando informações, de alguma forma queira ficar em silêncio, não queira responder as perguntas, certo? Então, é nesse sentido que cabe habeas corpus da CPI. Outras duas situações do habeas corpus é trancar inquérito penal e trancar ação penal. Aqui você tem que entender muito bem o propósito do habeas corpus. O habeas corpus, ele trabalha protegendo a sua liberdade de locomoção, tá? Então, se eu tenho um inquérito policial que está me investigando por um crime de homicídio, onde eu vou ter pena restritiva de liberdade, mas esse homicídio aconteceu há 30 anos atrás, e agora que o inquérito policial foi aberto,
eu tenho um crime que está prescrito. Um crime que sequer poderia estar sendo, que sequer poderá ser processado. Para que o inquérito penal? Então, nesse caso, eu poderia pedir, com um habeas corpus, o trancamento do inquérito penal. Baseado em que, Arsênia? Na minha ameaça de prisão. Ilegal. Ameaça de prisão, crime de homicídio. Homicídio restritivo de liberdade até 12 anos. Ilegal por quê? Crime prescrito. Então eu tenho uma ameaça ilegal, que não pode acontecer. Por conta disso, eu tenho que pensar. Eu posso pensar no habeas corpus para trancar inquérito policial. Mesma coisa, mesmo raciocínio para minha ação penal. Digamos que não teve inquérito policial, que o Ministério Público já ofereceu logo diretamente a denúncia. E aí, nesse caso, mesma ideia. Se o crime tiver, na verdade, pena restritiva de liberdade, eu posso pensar em trancar essa ação penal, se houver algum tipo de ilegalidade. Se não tiver pena restritiva de liberdade, eu posso trancar a ação penal, mas não por habeas corpus. Eu vou usar um mandado de segurança, tá? O habeas corpus, portanto, olha pra cá, vou ficar grande, que é pra você entender. Ficar tchan, 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 tchan. O habeas corpus, portanto, ele só serve para ser usado para trancar inquérito penal e ação penal se o crime perseguido for restritivo de liberdade. Então, se eu existir pena restritiva de liberdade, ou de detenção, ou de reclusão, seja qual for, eu posso usar o habeas corpus para trancar a ação penal e o inquérito policial. Se não tiver, se for, por exemplo, pena de multa alternativa com algum tipo de prestação domiciliar, ou prestação domiciliar não, prestação de serviço comunitário ou de algum tipo de valor pecuniário, não vai ser caso, tá? De habeas corpus para trancar essa ação penal ou esse inquérito penal. Tranquilinho? Muito bem. Diminuir aqui de novo e vamos continuando. E aqui eu trouxe 3 súmulas para vocês importantes, tá? Súmula 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa. Aquela ideia, né? Ou relativa a processo em curso por infração penal, aqui a pena pecuniária seja a única combinada. Pela mesma ideia que eu falei para vocês. Eu preciso da ameaça da liberdade de locomoção. Multa não ameaça a liberdade de locomoção. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Mais uma vez, pelo mesmo raciocínio. O habeas corpus, ele tutela a liberdade de locomoção. Sempre precisa da liberdade de locomoção restringida ou ameaçada. E não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Ou seja, o indivíduo, ele já parou, ele já cumpriu a pena dele. Ele já está fora da prisão e acontece algum tipo de ilegalidade no processo penal dele, tá? Eu não posso mais pensar em habeas corpus. Eu tenho que pensar em alguma outra medida cabível para aquela ilegalidade, mas como ele já cumpriu a pena dele de prisão, eu não tenho mais liberdade aí cerceada. Tranquilo? Ok? E aí, por fim, o nosso exercício prático, que você vai fazer em casa daquele jeitinho que eu te falei, tá? Próprio punho, com aquele esqueminha que a gente colocou na nossa aula do mandado de segurança. Endereçamento, fato, direito, se cabe ou não cabe liminar e o pedido, tá? Assim, cabe liminar no habeas corpus? Com certeza, né? Havendo aquelas possibilidades que a gente vê lá no Código de Processo Penal, né? Com certeza cabe sim habeas corpus, a urgência, né? A relevância, é muito parecido com o Código de Processo Civil, tá? Então, exercício prático. Mário de Tal, brasileiro, solteiro, empresário, residente domiciliado no município X, é convocado como testemunha para depor em CPI da Câmara dos Deputados. Tá vendo? Câmara, Congresso Nacional. A qual visa apurar a irregularidade do desvio de verbas federais referentes à compra de ambulância para os hospitais vinculados ao SUS. Mário procura o escritório de advocacia para que possa elaborar a peça cabível para garantir o direito de ser assistido por seu advogado e de que com este comunicar-se durante o curso de seu depoimento perante a referida CPI, direito de permanecer em silêncio, sem que, tá? Aqui, sem que possa ser adotada contra ele qualquer medida restritiva de direitos, não podendo ainda ser condicionada a assinar termo de compromisso na condição de testemunha. Aquilo que eu falei para vocês que a CPI fazia, tá? Observe na redação da peça processual adequada,
competência, legitimidade ativa e passiva, fundamentos de mérito constitucional e requisitos formais da peça, tá? Se cabe liminar, também é outra pergunta que a gente tem que fazer. Ele vai ser convocado, eu vou esperar o processo terminar? Então, olha a urgência aí aparecendo, tá certo? Então, eu quero que você faça esse exercício prático aí. Segunda-feira, na hora da nossa aula, eu vou passar para vocês no WhatsApp o horário que a gente vai se encontrar através do aplicativo Zoom, tá certo? Quem não tiver ainda o aplicativo Zoom, manda mensagem para mim, ou aplicativo Zoom, no grupo do WhatsApp, manda mensagem para mim para a gente adicionar vocês no WhatsApp, que aí a gente vai ficar conversando ao vivo, tá? Ao vivo mesmo, vai poder fazer a pergunta, professora, mas isso aqui mas eu não entendi, pois faz aí para eu ver, eu vou fazer com vocês, e aí vai, tá? Vai ser uma aula mesmo prática para a gente poder conversar sobre o habeas corpus e tudo que a gente viu agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, e a gente continua aí nos comunicando, tá? No horário da nossa aula, segunda-feira, pelo Zoom, mas se você tiver qualquer algo pra gente conversar ao longo da semana e tocando nos assuntos, nas dúvidas, tá? A gente vai conversando. Dei uma analisada, dei uma estudada, leia os artigos que eu coloquei aqui pra vocês, pra fixar melhor, quanto antes vocês fizerem melhor, tá bom? Beijo, pessoal, vamos terminar por aqui. Tchau, tchau.